Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast, como vocês sabem, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos prognósticos e previsão do tempo e do clima para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, começando o nosso vídeo de hoje com uma análise climática rápida, né? Como no último ClimaCast nós falamos muito sobre o El Niño, o fim da laninha, né, e essa transição para o El Niño, eu quis trazer aqui para vocês o prognóstico para mostrar que a atualização aqui do IRI, da Universidade de Colômbia, com os prognósticos de probabilidade de ocorrência dos fenômenos, continua, né, que esse prognóstico do meio de março, ele continua apontando para uma condição aqui, então meio de março, né, que foi liberado aí acho que na semana passada, ele continua apontando para uma condição, de fato, fim da laninha. Se a gente olhar aqui, o azul representa isso, né, representa aqui a probabilidade dessa laninha, né, que a gente já está caracterizando como o fim dela, é muito próximo a zero e por isso tudo indica ao fim, como eu expliquei no vídeo passado, e que a gente tem uma grande probabilidade de ocorrência de neutralidade agora nos próximos, principalmente os próximos 2 meses, então abril e maio, e junho ainda predomina, né, ainda aqui com uma porcentagem baixa, muito próxima, né, ao El Niño já, uma condição de neutralidade também. A partir de julho, esse cenário se mantém, então se vocês forem lembrar, a gente ainda tinha esses prognósticos ficando nessa probabilidade de 60%, 65%, 67% do El Niño, e que conforme a gente fosse ficando cada vez mais próximo, né, eu comentei isso também, da possível ocorrência do início desse fenômeno, se essas probabilidades se mantivessem estáveis, era um sinal de que as projeções também estão estáveis, né, e a gente consegue ver isso nessa forma aqui, olhando que de julho até dezembro a gente mantém aí um nível até que significativo de 60% e no mínimo 60% aí de probabilidade de predominância numa condição de El Niño e que de fato se estender julho, agosto, setembro, outubro e novembro, isso já nos dá 5 trimestres móveis oficializando o fenômeno, se isso de fato acontecer. O impacto desses fenômenos eu já comentei, né, tá no vídeo anterior, explicando um pouquinho sobre como o El Niño pode impactar o Rio Grande do Sul. Aqui eu só quis mesmo trazer uma atualização dessa informação para vocês, que eu acho que é interessante a gente continuar acompanhando, mas o foco hoje vai ser a nossa previsão do tempo, tá bem? Começando com a região noroeste, então a região noroeste que nós sempre começamos aqui com São Luís Gonzaga. Então, São Luís Gonzaga, que apesar de ter registrado alguns volumes de chuva nos últimos dias, né, aqui olhando os últimos 15 dias, foram volumes não tão significativos, né, somando aí poucos milímetros, mas para os próximos 15 a gente tem uma previsão até que interessante, né? A gente vê que tanto o NOAA quanto a Climatempo traz volumes de chuva. A Climatempo segue sendo um pouco mais otimista, né, somando aqui para os próximos 15 dias, principalmente aqui do dia 29, 30, até mais ou menos o comecinho de abril, os maiores volumes, né, tendo chuvas aí acima de 20 milímetros em 2 dias e somando no total 84 milímetros, enquanto que o NOAA aponta para chuvas também nessa mesma data, só que somando aí 44 milímetros até o fim desses 15 dias. Olhando Santa Rosa, o NOAA traz um volume um pouco maior, né, somando aí 63 milímetros nos próximos 15 dias. A Climatempo continua no volume um pouco mais elevado, né, de 79 milímetros para os próximos 15 dias, mas de novo tudo muito concentrado aqui do dia 29 até mais ou menos ao dia 2 de abril. Já em Santa Rosa, a gente teve um volume de chuva mais significativo observado aí nos últimos 15 dias, né? Apesar de não volumes tão altos, mas foram volumes aí recorrentes, registrados, pelo menos nas estações que a gente olha, né? Lembrando que as chuvas, elas são extremamente localizadas, né, esses temporais, principalmente nessa época do ano. Então, se muitas vezes a informação que a gente traz aqui não representa o que aconteceu na sua propriedade, pode ser por isso, né? Pode ser por isso, por a gente estar trabalhando com estações próximas ali da região e não conseguindo captar toda a variabilidade da chuva que existe aí ao longo dessa distribuição dos volumes de chuva. Olhando Campo Novo que o NOAA soma um volume bem baixo aqui de 27 milímetros, enquanto que a Climatempo soma 76 milímetros previstos, mas também concentrado muito do dia 29
ao dia 2 de abril, não tem muita mudança muito grande nesse padrão, né? Campo Novo já registrou volumes maiores de chuva, então um dia aqui no comecinho da nossa série aqui, olhando no dia 14 de março, uma chuva de 20 milímetros, alguns dias mais significativos, como o dia 24 de março, que superou aí a casa dos 30 milímetros, tá? Tendo um bom acumulado de chuvas que com certeza melhorou a condição de disponibilidade hídrica do solo. Entrando na região do Planalto, a região do Planalto, né, começando aqui por Água Santa. Água Santa, de novo, NOAA somando um volume um pouco menor aí na casa dos 30 milímetros, né, 28, 29 milímetros aí nos próximos 15 dias, mas de novo, né, tanto NOAA quanto o Climatempo concentram esse volume, principalmente agora no fim do mês de março e início no mês de abril, né, não tem volumes previstos aí mais para o fim da quinzena da nossa previsão, mas a Climatempo soma aí um volume de 54 milímetros, principalmente aqui no dia 30, né, 29, 30, a gente tem um volume muito alto que está sendo previsto aqui. E também a Água Santa registrou alguns volumes interessantes de chuva nos últimos 15 dias, né, já ficando mais próximo do que aconteceu em Santa Rosa, Campo Novo, do que a condição de São Luís Gonzaga, que choveu menos. Olhando Sarandi de novo, né, muito parecido, o Climatempo com uns 20, 30 milímetros acima, né, sendo previstos aí do que o NOAA, então o NOAA prevendo 26 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto que o Climatempo prevê 56, principalmente o início da previsão do Climatempo conta com maiores volumes de chuva, né, enquanto que depois esse volume vai reduzindo, enquanto que o NOAA registra um volume praticamente único aí, em um único dia, aqui no dia 31 de março. Tá? Nos últimos 15 dias tiveram algumas chuvas, mas Sarandi choveu menos, né? Foi menos intenso os volumes acumulados nos últimos dias, e a gente vai ver e a consequência disso lá no finalzinho no armazenamento de água no solo, mas teve algumas chuvas sim se concretizando conforme a previsão. Não Me Toque, que continua aí nesse padrão muito parecido entre NOAA e Climatempo, né? Então o NOAA somando aí 38 milímetros para os próximos 15 dias, mas também, de novo, muito concentrado agora nesse início da previsão, no final do mês de março, início do mês de abril, enquanto que o Climatempo registra aí um volume de 55 milímetros, principalmente no dia 31 de abril, tá? Também teve um volume registrado de chuva, principalmente entre o dia 20 de março até o dia 26, 6 dias aí com chuvas significativas, mas volumes não tão expressivos, tá? Quanto outras regiões que nós já observamos. Olhando Ibirubá que a previsão segue muito parecida, né? Então o NOAA prevendo aí 46 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto a Climatempo prevê um volume aí 10 milímetros acima de 56, né? Nos últimos dias o Ibirubá já registrou um volume maior de chuvas, né? Então aqui provavelmente no dia 23 um volume próximo a 20 milímetros e outras chuvas aí tanto antes quanto depois com volumes menos significativos, mas também trazendo aí um respiro para a disponibilidade de água no solo, principalmente se essa chuva aí que está prevista agora nesse início de previsão vier a acontecer. Entrando na região noroeste centro, a região noroeste centro que nós começamos aqui por Panambi. Então Panambi, de novo, seguimos o mesmo padrão, né? NOAA prevendo um volume um pouco inferior de 39 milímetros para os próximos 15 dias, concentrados de novo nesse fim de março e início de abril. E a Climatempo prevendo aí 57 milímetros para os próximos 15 dias, com grande parte do volume sendo concentrado de novo no dia 31 de março. E o que aconteceu antes, né? Panambi registrou volumes um pouco mais significativos de chuva, também, principalmente aí no dia 23, 24, 25, 26 de março, tá? Olhando Cruz Alta de novo, né? Seguimos com o mesmo padrão aqui, o NOAA somando 48 milímetros, enquanto que a Climatempo soma até um volume mais significativo, né, de 82 milímetros para os próximos 15 dias. E Cruz Alta também registrou um pouco mais de chuvas aí nos últimos 15 dias, trazendo uma condição aí interessante, né? Vamos ver depois como isso se reflete no balanço hídrico. Olhando Tupanciretã, a soma do NOAA e da Climatempo já ficam mais próximas, né? Já não tem uma diferença tão grande, tão significativa. Então o NOAA traz pra gente aqui uma previsão de 77 milímetros para os próximos 15 dias, grande parte concentrada aqui, de novo, né, do dia 30 ao dia 2, mais ou menos, de abril, mas começa a surgir algum volume de chuva
mais para o fim da nossa previsão, que fica aqui em torno entre o dia 8 e 9 de abril, assim como a Climatempo. A Climatempo ainda soma um volume um pouco maior, de 83 milímetros, né, mas muito parecido aqui nesse início de previsão, e retoma alguma chuva um pouco mais antecipada do que prevista pelo NOAA, principalmente no dia 4 e 5 de abril. E Tupaciretã também registrou chuvas aí nos últimos 15 dias, apesar de volumes não tão significativos. Olhando Júlio de Castilhos que pela primeira vez a previsão do NOAA supera a do Climatempo, né? Então o NOAA está prevendo aí 105 milímetros nos próximos 15 dias, principalmente aqui no dia 31, um volume muito significativo sendo previsto, batendo aí 40 milímetros, mas vocês veem aí que a previsão também do Climatempo traz um grande volume de chuvas, de novo, nesse início de previsão, do fim de março a início de abril, e a Climatempo soma aqui 81 milímetros para os próximos 15 dias, tá? De novo, as chuvas aqui mais para o meio da nossa previsão, meio e fim da nossa previsão, começam a aparecer quando a gente vai caminhando mais ao sul do estado. Então a gente vê que o NOAA traz um volume significativo de chuvas no dia 4 e 5. A Climatempo também registra essa chuva, mas um volume bem menor, e aí o NOAA também traz alguma chuva aqui para o dia 8 e 9 de abril. Bom, entrando na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que nós começamos com São Cepé. Então, São Cepé traz um volume maior de chuvas também pelo NOAA, né? Então, a gente vê aí que tem uma previsão de 91 milímetros para os próximos 15 dias, mas muito concentrado. De novo, fim de março, início de abril, e agora aqui no dia 8 e 9 de abril também. Enquanto que a Climatempo registra 75 milímetros, não traz volumes interessantes aqui mais para o final da nossa previsão, mas sim só para o início, que dá essa diferença aqui entre SOMAR e Climatempo. São Cepé registrou algumas chuvas nos últimos 15 dias, mas muito baixas, né? Nenhum volume significativo, o mais significativo sendo aqui no dia 26 de março. Olhando Caçapava do Sul que o NOAA traz um volume interessante, significativo e bem diferente da Climatempo. Então o NOAA aponta aí para chuvas em torno de 125 milímetros nos próximos 15 dias, grande parte desse volume se concentrando no dia 30, 31 e dia 1º de abril. A Climatempo também traz esse volume nesses mesmos dias, só que muito inferiores ao que o NOAA está prevendo, né? Aqui no dia 1º, o NOAA prevê volumes aí na casa de 40 milímetros, e aí o retorno dessas chuvas praticamente aqui a partir do dia 7, 8, 9 e 10 de abril. A Climatempo traz alguma coisa, mas nada parecido com o NOAA, o que faz a gente ter uma diferença aí gigantesca, com a Climatempo somando só 39 milímetros nos próximos 15 dias, com uma divergência bem significativa. Bagé também traz um volume bem alto, né? A previsão do NOAA de 145 milímetros, e é o primeiro local que a previsão do final da previsão, né? A previsão do final da nossa análise aqui de previsão no final do mês, do dia 7 ao dia 10, supera o início da previsão. Então a gente tem um volume significativo sendo acumulado e previsto aqui para essas datas, enquanto que no início da nossa previsão também tem, né? Tanto o Climatempo quanto o NOAA, mas a gente vê que o NOAA traz um volume muito superior, somando 145 milímetros contra 59 da Climatempo, né? Lembrando que quanto mais distante da previsão, menor a chance de ocorrer. Então a gente tem uma maior probabilidade dessas chuvas aqui acontecerem do que dessas chuvas mais para o fim da nossa previsão, mesmo trabalhando com um tempo mais curto de previsão. Quanto mais distante, menor a probabilidade de acerto. E se vocês veem que a convergência entre Climatempo e NOAA sempre concentrada nesse início da nossa previsão, tá? Bagé registrou já volumes mais significativos de chuva do que outras regiões do Centro-Sul. A gente vê aqui que principalmente no dia 17, depois no dia 25 e 26 tiveram volumes mais significativos, dando um acumulado interessante aí de chuvas e de água no solo, né, e impactando no balanço hídrico. E para a gente finalizar a nossa região Centro-Sul, temos Arroio Grande que traz um volume mais distribuído aí nos próximos 15 dias, né? A gente tem mais dias com chuva sendo previsto, somando 106 milímetros no total. De novo, a chuva a partir aí do dia 7 até o dia 11 aqui prevalece um maior volume, né, em relação ao início da nossa previsão. O início da nossa previsão, SOMAR Climatempo e NOAA ficam mais parecidos, né, enquanto que a Climatempo não prevê essa chuva mais para o final do início de abril e mais próximo
da primeira quinzena aqui de abril. Então a Climatempo soma 44 milímetros e Arroio Grande também registrou algumas chuvas, mas não o volume significativo que nós observamos ali em Bagé, tá? Bom, e qual é o impacto disso, né, no balanço hídrico e a previsão aí daqui para frente, considerando essas informações que a gente tem? Então a gente vê, né, que no último ClimaCast, o que a gente tinha? A gente tinha uma previsão de começar, né, o dia 15 ali de março, ainda numa condição crítica de armazenamento de água no solo em grande parte da região, e aos poucos isso ir melhorando, né? O que a gente vê é que de fato, então aqui foi o previsto, né, e aqui o que de fato ocorreu. De fato, a gente teve uma condição de melhoria, se a gente for olhar como que estava aqui no dia 15 e como foi avançando, mas algumas regiões permaneceram numa condição crítica, enquanto outras foram ficando melhores, uma condição mais razoável, depois uma condição mais favorável, aqui em azul, em verde, indicando essas chuvas mais localizadas que em algumas regiões tiveram maiores volumes e conseguiram diminuir o déficit hídrico e melhorar o armazenamento de água no solo, e outras regiões que o volume foi muito baixo, como a gente observou também, às vezes na mesma região ali, olhando o Centro-Sul, Planalto, mesmo olhando ali a mesma região, teve divergência entre as localidades dos volumes totais acumulados nos últimos 15 dias, e esse balanço hídrico reflete isso. Aqui também tem do dia 30, né, a gente ainda é previsão, pelo dia que eu tô gravando o ClimaCast, mas a gente vê que já não é uma previsão tão otimista quanto estava há 15 dias atrás. E daqui para frente, né, olhando então dia 1º de abril, dia 5, dia 10 e dia 15, a gente vê que tem uma tendência aí de ter balanços bons, né, principalmente considerando essa chuva aí que está prevista nos próximos dias, coloca grande parte do estado numa condição muito favorável e algumas regiões só numa condição razoável de armazenamento de água no solo, o que ainda é bom, né? E aí esse hiato que fica de sem chuvas praticamente, né, tendo só algumas chuvas ali no Centro-Sul, começa a reduzir, começa a abrir um cenário de déficit hídrico, e o que estava muito favorável vai para favorável, e o que estava favorável pode entrar numa condição de razoável, e até algumas regiões específicas, né, ficam numa condição de armazenamento desfavorável para o desenvolvimento das culturas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. A gente se vê daqui 15 dias e muito obrigada!